Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um TVL Comunidade, aqui pelo seu canal aberto da TVL, também através do Sistema Cabo, também através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Sempre nós temos aí esse programa levado para você, falando de situações, temas em debate aqui da nossa comunidade. No programa de hoje, estamos recebendo com muito carinho aqui no plenário da Câmara, onde utilizamos como cenário a Deisiana Benck. A Deise Benck, ela que é empreendedora, ela que é idealizadora do evento denominado Mulheres que Lucram e também é vice-coordenadora do Núcleo de Jovens Empresários da nossa CIB. Tudo bem, Deise? Prazer tê-la conosco. Muito prazer, Marcão. Obrigada pelo convite. É uma honra poder dividir essa mesa contigo hoje para a gente conversar um pouquinho. Então, vamos começar falando aí do empreendedorismo feminino. O empreendedorismo feminino já representa aí 45% dos negócios do nosso país. É difícil empreender? Para a mulher é mais difícil? Já é difícil empreender, isso já é fato, né, Marcão? A gente já sabe que empreender no país que a gente vive ainda, né, é muito mais difícil. E para a mulher é muito mais difícil porque ela normalmente tem uma segunda, uma terceira jornada, né? Muitas têm carreira solo quando a gente fala de maternidade, né? Então, criação de filhos e conciliar tudo isso, né? Então, conciliar a empresa mais a maternidade, fazer esses pratinhos girarem todos, com certeza não é uma tarefa fácil, né? Porque tem que administrar, geralmente é assim, né? Administra a casa, administra filho, marido e administra a empresa. Né? Exatamente, exatamente. É muito mais difícil, mas também a taxa de sucesso é muito maior, né? Então... O que está levando as mulheres a empreender? Por que esse boom nos últimos anos aí a gente percebe que as mulheres estão sendo empoderadas, encorajadas aí a empreender? Eu acredito, Marcão, que essa resposta, né, vem muito de cada vez mais a gente buscar essa nossa liberdade, essa nossa autonomia. Por muitos anos a mulher foi coadjuvante no papel do lar, no papel da sociedade e agora cada vez mais ela está dizendo, não, eu também tenho poder para isso, eu também consigo, eu também tenho capacidade. E ela está cada vez mais tomando espaço para isso, né, para que a gente possa também mostrar o nosso jeito. Não existe certo, não existe errado, não existe jeito feminino é o certo, o jeito masculino é o certo. Eu acredito muito na união, né, e para ser uma união a gente precisa das duas partes. Né? Então a mulher está aí tomando o seu lugar de devido e para mostrar que ela também veio para ficar e que ela é competente para isso, né? Acho que por isso que a gente tem cada vez visto mais mulheres empresárias. E no dia a dia você percebe realmente que as mulheres estão se interessando mais para o empreendedorismo? Sim, cada vez mais, né? Eu não sei se é porque eu estou nesse meio, né? Ainda mais fazendo parte da CIB, a gente vê como as mulheres são unidas e estão buscando cada vez mais evento, cada vez mais profissionalização em relação a isso e unir umas com as outras, né? Tanto que dentro da CIB estou como vice-coordenadora, mas faço parte também de outros núcleos, inclusive do da mulher empresária, né? Que é hoje um dos mais antigos do estado e você vê o quão unidas elas são nessa busca de melhorar muito mais e ter essa representatividade na política, né? No meio econômico, na sociedade no geral, né? Então a gente vê essa união entre elas e quanto mais a gente se une, mais a gente vai atraindo também outras mulheres para o empreendedorismo, né, Marcão? Ô, Deise, a gente percebe que no Brasil realmente já existem números, né, conforme eu falei, que 45% dos negócios do país são feitos já por mulheres. Esse número se reflete aqui em Blumenau também? Ainda não. Ainda não. Aqui em Blumenau a gente sabe que é majoritariamente masculino ainda, né? Mas está cada vez caminhando para uma igualdade em relação a isso, né? Para que as mulheres também tenham cada vez mais as suas empresas. Até por conta da informalidade, né? A gente sabe, acredita que aqui em Blumenau esse número ele é um pouco mais parelho, só que a maior parte dessas mulheres empreendedoras, elas ainda estão na informalidade, né? Muitas vezes nem formalizaram através de um MEI. São muitas vezes autônomas, que também não fazem a contribuição. Daí a gente acaba que não consegue ter esse dado muito preciso, né? E quais são os principais desafios da mulher empreendedora na hora de abrir o seu negócio? Existem inúmeros, né? Eu sempre falo, começa por dentro de casa. Muitas vezes é o marido que não encoraja ela a ter a própria empresa, às vezes a própria família, às vezes pai, mãe, né, dessa mulher não encoraja também ela a ter a sua empresa, porque é muito isso, né?
Nós somos de uma colonização alemã que é um pouco mais tradicionalista em relação a isso, e muitas vezes a mulher é encorajada a ficar em casa, cuidar dos filhos, ter esse papel ali. E tudo que foge disso, ela encontra certa resistência, né? Quando vai fazer assim, não, tu é louca, tu vai deixar tua família e tal, sendo que dá para conciliar os dois mundos, mas quando a mulher decide empreender, ela encontra diversas barreiras. Quando a gente fala de uma sociedade, também existem muitos julgamentos, né? E aí, quando a gente fala, entrando na parte prática, conciliar toda essa correria do dia a dia, da maternidade, por exemplo, aquelas que já são mães, né? Conciliar todos os afazeres domésticos, os filhos, né? E mais a empresa, não é uma tarefa fácil. Normalmente, quando a gente tem um homem à frente de um negócio, a mulher está por trás, cuidando de todos esses bastidores. Dando suporte, né? E normalmente, quando a mulher decide tomar frente da empresa, não tem ninguém que supra a parte de trás. Ela que vai cumprir essa dupla jornada, né? E me diz uma coisa, o homem tem feito seu papel na hora de apoiar a mulher no empreendedorismo? Olha, que pergunta difícil essa, porque a gente vê as duas realidades, né? Eu já vi exemplos que sim e exemplos que não, mas eu acredito, né, olhando assim num cenário que a maior parte sim, tem realmente dado espaço, né? Eu sempre falo assim, às vezes ela não precisa nem tanto apoio, é dar um espaço, abre esse espaço, como eu vejo, por exemplo, a Câmara que cada vez abrindo mais esse espaço e outros, né, no Poder Executivo, Legislativo, que a gente vê esse espaço sendo aberto, e aí abre as portas e elas vão e faz acontecer, né? Na hora de investir, na hora de buscar um recurso, na hora de ir para o banco, na hora de tentar um financiamento para ampliar os negócios, a mulher tem mais dificuldade? Não, na verdade não, ela é muito mais arrojada em relação a isso. Normalmente o homem tende a ser mais conservador em relação a isso, a mulher muitas vezes é mais arrojada. Tanto que as empresas, né, tendem a crescer muito mais rápido na mão de uma mulher justamente por isso, que elas são corajosas em relação a isso, lógico, né, sempre medido o risco e vão, tomam o crédito e assim elas vão, né. Até porque hoje existem diversos programas de incentivo específicos para mulheres, né, quando a gente fala, por exemplo, do Sebrae. O Sebrae é um excelente caso, por exemplo, que apoia todo o empreendedorismo, mas tem uma categoria específica que é o Sebrae delas, né? Que auxilia muito nessa parte de profissionalização, até conhecimento para como tomar esse crédito no mercado, quais são as linhas, né? Toda essa parte de conhecimento, o Sebrae delas é excelente. Eu sempre falo, na minha empresa, né? Que sou empresária, na minha empresa não estaria onde está se não fosse o apoio do Sebrae. Olha, e assim, esses programas voltados para a mulher, eles realmente ajudam, programas, ações, núcleos, né, como é o caso da própria CIB. É importante ter esses espaços voltados somente para mulheres? Ou você acha que não, tem que ter espaço igualitário também, como em todas as outras partes? Não, eu acredito que tem que ter esse espaço separado também nesse momento. No futuro, eu acredito que a gente tem que estar todo mundo junto, né? Mas nesse momento, a mulher, ela tem uma liberdade maior quando ela está só com outras mulheres também. Eu acho que é uma coisa que a gente está se transformando, né, Marcão? Então, a gente está nesse processo. No futuro, com certeza, a gente tem que estar lado a lado em relação a isso. Mas a gente percebe, normalmente, quando a gente está em um lugar, a mulher, ela se sente mais à vontade quando ela está só com outras mulheres. Né? Então, sim, ter esse espaço a gente consegue comentar mais, a gente consegue falar das nossas dificuldades, das nossas forças e crescer junta, para que depois a gente esteja de igual com igual em relação a isso nos espaços, né? Mas eu acho extremamente importante ter esse momento só para elas. Blumenau tem um movimento, um programa, né, denominado Mulheres que Lucram. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Pode, com certeza. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta conversando com a Deise Benck, ela que é idealizadora do evento denominado Mulheres que Lucram. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse programa procura discutir, debater temas importantes
da nossa sociedade que são latentes na nossa comunidade. E você pode acompanhar sempre, toda semana, o TVL Comunidade aqui pela sua TV Legislativa. Quero fazer um convite para você. Todas as terças e quintas-feiras nós temos aqui na Câmara de Vereadores as sessões ordinárias. Saiba o que o seu vereador está fazendo, acompanhe o trabalho dos parlamentares aqui da Câmara de Vereadores. Então, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 15 horas, tem aí a transmissão ao vivo aqui pela TVL. Depois à noite repete, né? Mas ao vivo, se você quer acompanhar, sem cortes, né? A sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Antecedendo sempre as sessões ordinárias, nós temos um trabalho que é desenvolvido pelos parlamentares, que é a reunião das comissões legislativas permanentes, porque todos os projetos legislativos que passam aqui pela Câmara de Blumenau antecedem a sua avaliação nessas comissões. Então, sempre antes das sessões ordinárias, nós temos também ao vivo, sem cortes para você, esse trabalho desenvolvido aí pelos parlamentares nas comissões legislativas permanentes. E também um trabalho que é desenvolvido aqui pela sua TV Legislativa é justamente o acompanhamento de todas as compras, de todas as licitações aqui da Câmara de Vereadores, também ao vivo, sem cortes para você. Tudo que é comprado, tudo que é adquirido pela Câmara de Vereadores, você pode acompanhar sem cortes aqui através da TVL, que são as licitações. Então acompanhe todo esse espaço aberto aí para que você possa acompanhar o trabalho parlamentar, o trabalho da Câmara de Vereadores aqui da cidade de Blumenau. Tem que acompanhar, é importante também a fiscalização, o acompanhamento, até para você saber o que realmente está acontecendo aqui no Parlamento Blumenauense. Acompanhe sempre, então, a TV Legislativa. Para você que ligou a TV agora, nós já batemos um papo no primeiro bloco aqui com a Deisiana Benck. Ela é empresária, ela é vice-coordenadora do Núcleo de Jovens Empresários aqui da cidade de Blumenau. Ela é também idealizadora de um evento denominado Mulheres que Lucram, e ela realmente é uma pessoa que dá muita força, a gente sente a energia dela quando se fala aí em empreendedorismo feminino. E olha, lembrando que o empreendedorismo feminino já representa 45% dos negócios feitos aqui no Brasil. Então vamos voltar falando de empreendedorismo, Deise. Vamos falar aí do Mulheres que Lucram. Da onde surgiu esse evento? Que alegria poder falar um pouquinho sobre o Mulheres que Lucram, é aquele projeto que queima o coração, né? E como que surgiu? Muitas pessoas me perguntam isso. Ele surgiu de dentro da minha empresa, de uma necessidade, né? Muitas vezes eu trabalho com um consórcio, eu tenho uma empresa de consórcio, então quando eu trazia uma amiga, uma cliente para conversar na minha mesa sobre o consórcio, eu perguntava, e aí, como é que estão as tuas finanças? Como é que tu lida com o dinheiro na tua casa, né? E aí, por diversas vezes, a resposta era, eu não entendo nada, planejamento financeiro, não entendo nada sobre dinheiro, meu negócio é só gastar, e várias respostas nesse nível, meu marido é que cuida e tudo mais. E aí, quando isso começou a se tornar recorrente, eu pensei, nós temos um problema, porque tudo bem dentro de uma relação, um tomar mais à frente do que o outro, em determinada categoria, né? Eu cuido do dinheiro, você cuida de fazer as compras, essa divisão de tarefas. Só que você tem que entender, né, Marcão? Então, tudo bem você deixar para o seu cônjuge cuidar dessa parte, mas você tem que entender. E eu comecei a perceber que as mulheres não falam e não entendem a maior parte sobre dinheiro, sobre finanças. Muitas têm medo. Tem medo, tem receio em relação a isso, de tomar a frente e realmente entender sobre o assunto. E aí, quando isso começou a se tornar recorrente, eu pensei, como que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar essas mulheres a entender mais sobre dinheiro, sobre essa parte financeira, de planejamento financeiro, seja voltado à sua pessoa física ou à sua jurídica, isso não é voltado só para a empresa, mas às vezes como montar um bom orçamento familiar, né? Como cuidar dos seus investimentos na pessoa física e tudo mais. E aí eu pensei, vou montar uma palestra, né? Mas não sou eu que vou falar. Porque eu pensei, se eu for falar, já é um assunto muito recorrente para mim. Eles vão achar que eu só quero vender. Falei, né? Eu participando da CIB, acaba que eu conheço muitos empresários e tenho acesso a muitas pessoas. Eu pensei, eu conheço muita gente capacitada para a gente poder trocar um pouco uma conversa sobre isso. E na nossa primeira edição, nós trouxemos em 2 talks, né? Então, 7 mulheres para conversar sobre, né? Então, a gente falou desde a parte prática do dinheiro, sobre a psicologia do dinheiro, né? Sobre a parte de gestão do tempo, uma contadora para falar sobre essa parte. E também tivemos o segundo talk, onde a gente conversou a respeito de investimento na imagem pessoal,
que isso também, quando a gente fala de mulher, a gente também tem que analisar por essa ótica, né? Como a gente se veste, como a gente se porta, como a gente se arruma, né? Isso tudo comunica lá na frente. E muitas mulheres não têm noção dessa parte, um quão importante a gente vestir na nossa imagem pessoal também. E aí, essa foi a primeira edição. E aí foi um sucesso, e aí a gente... Só que ia ser um negócio, ele nunca foi desenhado para ser o que ele está se tornando. Ele era para ser uma palestra, porque eu pensei, eu vou fazer uma palestra para ajudar elas a entender mais. E aí você percebe como elas estão sedentas em relação a isso. No dia seguinte do evento, da primeira edição, eu falei, a gente tem que fazer de novo, né? E aí a gente fez a segunda edição e agora já estamos indo para a terceira, né? Até eu estava acompanhando aí as fotos, e está na tela aí as fotos do segundo evento, como teve bastante mulher, né? 400, olha que coisa bonita. 431 mulheres nessa segunda edição. Que bacana, Você né? imagina 400 mulheres juntas, gente do céu, é uma alegria enorme. Aqui na cidade de Blumenau, juntar 430 mulheres empreendedoras, né, num evento, justamente para tratar esse assunto, como a gente percebe que as mulheres realmente estão sedentas de informação, Exato. né? Nessa segunda edição, daí a gente trouxe 3 pessoas, então a gente trouxe primeiro uma palestrante, uma grande empresária da nossa região, que é a Cristiane Birg, né? Sim. Presidente da Ártico, Refrigeração. Presidente da CIB e hoje. presidente da CIB, né? Então, um cargo feminino em relação a isso, né? É a primeira vez que uma mulher assume assim. Primeira vez em 121 anos é a primeira mulher presidente da CIB, né? E então, a gente está vendo uma gestão brilhante dela. com certeza. Nossa, é incrível ter uma mulher no poder em relação a isso. Você vê também um jeito diferente de liderar, né? Sim. E aí a gente trouxe a Cristiane Birg para conversar um pouquinho sobre a história da Ártico, né? Ainda mais passando por esse momento de sucessão de uma empresa tão forte na nossa cidade, né? A Ártico já tem mais de 60 anos no mercado. E aí também, além da Cristiane, nós trouxemos outras 2 palestrantes. A Inara Martins, que ela é CEO, ela é head de finanças em uma empresa de software aqui da nossa cidade. Então, ela cuida de toda a parte financeira daquela empresa. Então, ela é uma intraempreendedora, né? Ela é uma CLT. E o que acontece? Ela veio e falou sobre investimentos inteligentes, como montar um bom planejamento financeiro, não só para a pessoa jurídica, mas para a pessoa física, para a dona de casa que está lá ouvindo, como ela ajudar nas finanças, como montar esse planejamento, como gastar, como guardar, que a gente sabe, né, que a maior parte das pessoas não guarda dinheiro, né? Então, ela falou um pouco sobre essa parte. E depois a gente também teve a doutora Anne Ruppel, advogada, especialista na área tributária. Então, ela vai falar sobre essa parte tributária, que às vezes é um bicho de 7 cabeças, né? As pessoas olham de fora e acham que é um bicho enorme, né? Quando a gente fala isso, se a gente não tem esse olhar crítico em relação aos tributos, a gente não sabe se a gente está pagando certo, se a gente está pagando o imposto indevido. Às vezes a gente muda de categoria quando a gente fala na nossa pessoa física ou na nossa pessoa jurídica. Estratégias que a gente pode usar, às vezes, para diminuir o nosso imposto, né? Então, a doutora Anne esclareceu muito em relação a essa parte tributária. Então, assim, essas foram as 3 pessoas que a gente trouxe na segunda edição e todo aquele momento de network que a gente gosta, né? Sim. Que a gente está ali, no final das contas, eu sempre falo, para fazer negócios. Somos mulheres de negócios. Com certeza. E agora já estão pensando para novembro, né? Mulheres que lucram novamente. Como é que vai ser? Meu Deus, está aí, já batendo a porta, né? Vai ser agora dia 8 de novembro, então estamos aí um mês de fazer a terceira edição. Essa vai ser para 600 mulheres, né? Então, a gente vai crescer ali, vai ser espaço limitado para 600 mulheres. A gente já tem as 2 palestrantes confirmadas. Essa edição vai ser sobre vendas, porque todo mundo ou está vendendo um produto ou está se vendendo. E a gente percebeu também ao longo da trajetória que muitas mulheres não sabem vender o seu próprio produto. Às vezes faz lá o tapete, faz o bolo com todo amor e carinho, mas não sabe vender. Né? Então, a gente trouxe essa parte de vendas justamente para ajudar a alavancar os negócios. Porque a ideia do Mulheres que Lucram é isso, a gente fala sobre empreendedorismo, finanças, e as finanças passam. Porque como é que eu vou cuidar do meu dinheiro se eu nem tenho dinheiro ainda? Né? Então, eu preciso faturar, eu preciso lucrar para que isso aconteça. Então, a gente vai falar sobre vendas. Então, a gente vai ter 2 palestrantes para falar sobre vendas. Uma na parte da venda raiz, né, Marcão? Então, assim, a gente vai falar sobre essa parte, porque hoje, com a era digital, a gente perdeu muito da raiz, né, das vendas, né? Sim. Então, a gente vai ter uma palestrante, a Silmara Marchetti, que vai falar sobre vendas, que ela é especialista em vendas há mais de 20 anos, né? E a gente também vai ter uma influencer da nossa cidade, a Suzane, onde ela vai conversar um pouquinho sobre essa parte do marketing digital. Então, como se posicionar no Instagram, em todas as mídias, né? E ela também, há mais de 15 anos, trabalha na área digital. Então, ela vai também trazer esses 2 posicionamentos, porque hoje a gente sabe que a gente precisa também estar no digital. Então, essa edição vai ser sobre isso,
né? E a gente vai ter todo momento de network, porque lá a gente proporciona que tem expositoras, então a gente tem ali pessoas que vendem desde uma lingerie, um bolo, um produto médico, óleos, tudo que tu imagina tem lá, roupa, calçado, tudo. Então a gente proporciona também um espaço para que elas possam divulgar o produto delas e o serviço delas e vender lá no local também. Então você, às vezes, está procurando um novo fornecedor, alguma coisa assim, lá você vai encontrar, fazer esses momentos e comprar de uma outra mulher, de uma outra empreendedora da sua cidade mesmo. Então é isso que a gente quer, fomentar negócios locais. Então lá a gente proporciona, além do ensino, a gente proporciona esse momento de network, de troca de cartão, porque eu sempre falo para elas, mulher muitas vezes quando se junta, Marcão, ela já sabe se é casada, se tem filho, onde mora, às vezes não sabe nem o negócio dela. Fala que vocês estão para fazer dinheiro, vocês estão para fazer negócios. Com certeza. Então a gente cria um ambiente propício para que elas façam negócios. É muito bacana esse encontro, né? Trazer para si as mulheres se juntarem para tratar sobre esse assunto. Mas tem também uma questão social, né? Dentro desse encontro. Aí vocês sempre procuram fazer a parte social. Como é que funciona isso? Sempre, desde a primeira edição, a minha ideia era sempre doar parte do valor arrecadado, metade do valor arrecadado com os ingressos vai para doação, porque entendo eu como uma mulher livre que posso empreender e que tenho, por exemplo, um relacionamento, né? Sou casada, tenho um relacionamento saudável. Tem muitas mulheres que estão na contramão disso, estão em um caminho completamente oposto. Às vezes não tem a coragem, não tem a oportunidade de empreender, não tem às vezes a condição financeira, não tem o apoio do marido ou às vezes sofrer algum tipo de abuso. Então, através dessa doação, a gente consegue ajudar elas, já que elas não podem estar no nosso meio agora, né? Então, na primeira edição, nós damos metade de todo o valor arrecadado para a Casa Elisa, que é uma casa que cuida de mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Então, nesse momento de reestruturação, então elas são recolhidas, né? E elas são colocadas nesse lar, que é sigiloso e seguro aqui em Blumenau, onde elas muitas vezes vão com os filhos, saem, né, naquela da noite dessa casa, são colocadas nesse lugar, e aí elas têm um momento de recomeço, muitas vezes uma recolocação profissional, buscar uma nova casa, né, esse momento de cuidado, às vezes até com as crianças, apoio jurídico. Então, na primeira edição a gente doou para a Casa Elisa, na segunda edição a gente doou para o Instituto Bia Varros, que é um instituto que foi criado, né, também para proteger mulheres que foram vítimas de violência doméstica, e aí esse voltado bem, porque a Bia Varros, né, era uma blumenauense, né, que foi vítima de feminicídio, então foi criado esse instituto, e ali elas focam muito nisso, em dar uma recolocação profissional e às vezes até uma nova atividade, porque às vezes ela ou não tinha uma atividade, tinha uma dependência financeira daquele cônjuge, e ali elas conseguem ter uma nova atividade ou uma primeira atividade profissional para que possa também ter essa liberdade financeira. Então, na segunda edição a gente escolheu o Instituto Bia Varros, e nessa terceira edição agora a gente escolheu, né, a Cafeteria Especial. Tem a ONG ali também que ajuda, né, e capacita jovens com autismo e síndrome de Down para recolocação no mercado de trabalho, né? Como eles vão se preparar para o mercado de trabalho. Porque quando a gente fala, por exemplo, do autismo, está cada vez mais recorrente e são profissionais que vão para essa mão de obra, vai para o mercado de trabalho. Então, como eles vão se inserir e como o mercado também vai absorver esses jovens, né, que têm síndrome de Down e autismo, que são extremamente qualificados. Tive a oportunidade de conhecer lá e vi, assim, o carinho no atendimento. Com certeza, fantástico, né? Deise, obrigado pela sua presença aqui no TVL Comunidade. E estamos aí colocando a TV Legislativa, o Poder Legislativo à sua disposição. Faz convite para a nossa comunidade, para as mulheres aí participarem desse encontro que vai acontecer no mês de novembro. Com certeza. Então fica aqui o meu convite para você, mulher blumenauense, não só empreendedora, mas toda mulher. Se você precisa lidar melhor com o seu dinheiro, precisa vender mais, precisa, né, fazer mais conexões, venha para Mulheres que Lucram. Vai ser agora dia 8 de novembro, né? Então corre que ainda dá tempo, tem algumas vagas. É a partir das 17h30, começa o credenciamento, mas o evento começa às 18h30, aqui na Rivagem, na Itopava Norte, em Blumenau. Então só entrar no nosso Instagram. A venda dos ingressos é feita ali pelo Instagram, tem o link do Simpla, você entra lá, Mulheres que Lucram, você já vai clicar no link e já vai fazer a compra do seu ingresso. Sucesso na caminhada. Obrigada, Marcão. Tá certo. Deisiana Benck, a Deise, né, idealizadora do evento denominado Mulheres que Lucram. Com ela nós estamos encerrando o TVL Comunidade de hoje. Um abraço a todos e a todas e até o nosso próximo encontro.